O Ale pediu para que eu viesse hoje aqui para falar do primeiro título do Nelson Piquet na Fórmula 1, conquistado no ano de 1981. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Rubens GP Neto, do canal Boletim do Paddock. Agora vou falar para vocês como foi o triunfo, do segundo brasileiro na Fórmula 1. Foi em 1981 a bordo da Brabham BT49, carro belíssimo, desenvolvido pelo Gordon Murray, mas em 1981 já havíamos ali uma crescente de otimismo dos brasileiros com o Nelson Piquet, porque o carro já apresentava um bom desenvolvimento. Contudo, não foi uma temporada fácil, o Nelson Piquet passou por várias dificuldades, mas antes vamos falar um pouquinho aí da temporada de 1981, que começou com muitas disputas políticas, já que Bernie Ecclestone, que era o chefe de Nelson Piquet, assumiu de vez o comando da FOCA, que era quem administrava ali os direitos comerciais da Fórmula 1 e via uma queda de braço com a FIA, que também gostaria de ter esse pedacinho do bolo da Fórmula 1. Tirando isso, a Fórmula 1 teve aí boas disputas no campeonato, Tiveram várias disputas emocionantes, principalmente entre os pilotos da Williams, Alan Jones, campeão em 1971, e o já veterano Carlos Reutemann. Carlos Reutemann, que foi um piloto que brincou uma certa vez com Nelson Piquet no GP do Brasil, salvo engano, 1978, falando que o Nelson Piquet era um cara que não serviria nem sequer para lustrar o seu capacete. Bom, no final do vídeo vocês vão ver que essa história mudou um pouco. Para começar, temos que falar aí que a Brabham do Nelson Piquet era um carro muito evoluído, era muito bom. Ele tinha um sistema de pneumático ali na suspensão que fazia com que o carro ele ficasse mais perto do solo. Lembrando, na verdade, que em 1980 estava no auge ali dos carros com efeito solo, os carros asa, que foram aquelas Lotus belíssimas criadas por Colin Chapman, que deu o título a Mario Andretti. Mas esse carro da Brabham apresentava esse sistema pneumático que era bem interessante. O que ele fazia? O carro tinha uma altura mínima, e quando apertava o botãozinho antes da corrida, o carro estava numa altura boa, ele abaixava mais ainda, auxiliando no efeito solo. E na hora que o carro parava, apertava o botãozinho de novo, a suspensão subia. Na fiscalização da FIA, o carro estava totalmente regular. Jogada de mestre de Bernie Ecclestone, Gordon Murray. Esse carro ajudou bastante Nelson Piquet, porque ali no começo da temporada, ele, Alan Jones e Carlos Reutemann trocaram várias vitórias. O que se deve lembrar é que teve um toma lá da cá entre Carlos Reutemann e Nelson Piquet, que Carlos Reutemann venceu o GP do Brasil. Olha só, um argentino vencendo em solo brasileiro já não era novidade, mas deu um gostinho amargo ali para os brasileiros. Os fãs brasileiros ficaram bem mordidos com isso, mas Nelson Piquet, dentro de toda a sua sagacidade, dentro de toda a sua malevolência, toda swing tupiniquim, foi lá e venceu na terra do argentino, Como diria Galvão Bueno, e eu vou repetir isso mais de uma vez, vencer é gostoso, mas vencer da Argentina é melhor ainda. Então essa vitória do Nelson Piquet sobre Carlos Reutemann na Argentina já foi traçando algo que definiria o campeonato. Carlos Reutemann já era conhecido como um piloto fraco de cabeça, psicológico muito fraco, e contra o Nelson Piquet, que era ali o pica-pau, da Fórmula 1, começava a traçar ali na cabeça dele um triplex, e nisso fez com que Nelson Piquet avançasse muito bem. Bom, não foi uma temporada fácil. Das 13 corridas do calendário, Nelson Piquet abandonou por 4 vezes, porém sagrou-se vitorioso em 3 etapas, uma a mais do que Carlos Reutemann. Com isso, chegando na final, Nelson Piquet tinha uma vantagem, que se caso terminasse empatado com o Carlos Reutemann em pontos, ele seria campeão pelo fato de ter mais vitórias. Mas antes disso, tivemos muita coisa no calendário, tivemos vários abandonos do Nelson Piquet, e já no caso da Williams, tínhamos um racha ali. Lembra da vitória que eu falei do Carlos Reutemann no Brasil? Bom, Alan Jones, que era o atual campeão e primeiro piloto da Williams, pediu para os boxes determinar que Carlos Reutemann desse a vitória para ele. Carlos Reutemann não deu, Alan Jones ficou pé da vida, e isso fez com que tivesse uma racha dentro da Williams. Mas a Williams, de Frank Williams, falecido há pouco tempo, saudoso Frank Williams, decidiu que era mais importante focar no campeonato de construtor do que de pilotos, e nesse sentido eles deixaram Carlos Reutemann a ver navios, não interessava a eles auxiliar o argentino, e isso foi favorecendo cada vez mais o piloto brasileiro. Mas quando eu falo desses favorecimentos, não tire mérito de Nelson Piquet. Nelson Piquet, ele conseguiu
conseguia extrair muito desse carro. Uma coisa que eu vou sempre afirmar é: ser campeão na década de 80 é para poucos. Ser tricampeão como Nelson Piquet, somente ele conseguiu isso, e isso é um dos feitos mais marcantes da temporada dele. Mas, falando da primeira vitória dele, vamos para a final, que foi realizada, saibam vocês, em um estacionamento de cassino, no Caesars Palace, lá em Las Vegas. Nelson Piquet conseguiu a quarta colocação na classificação final, e já por sua vez, Carlos Reutemann conseguiu a pole, ou seja, ali o brasileiro já se demonstrava que não tinha muito o que fazer, teria que contar com a sorte. A sorte pintou para Nelson Piquet, pois Carlos Reutemann começou a reclamar do carro, e a Williams falou: que se dane, cara, a gente quer o título do Mundial de Construtores. E isso já mostrava uma faceta do nosso querido Frank Williams, que era primeiro a equipe, depois os pilotos. Então, dane-se o argentino. Bom, a corrida aconteceu várias reviravoltas. O Nelson Piquet, mais da metade da corrida, chegou a ficar sem o título, tendo o Carlos Reutemann pontuando a mais do que ele, ou à frente do Carlos Reutemann, mas com o Carlos Reutemann pontuando também, fazendo com que a decisão realmente chegasse para as últimas voltas. Mas no final, como eu disse, Carlos Reutemann enfrentou muitas dificuldades com o carro, não tendo apoio da equipe. Seu companheiro de equipe, Alan Jones, estava ali liderando a prova, chegando até mesmo a sua última vitória na categoria. Bom, a final foi dessa forma. Como todos os títulos do Nelson Piquet, foi muito árduo, foi muito duro. Nelson Piquet conquistou o título após chegar na quinta colocação e Carlos Reutemann em oitavo. Carlos Reutemann desceu do carro já falando que ia se aposentar, pois não iria lustrar o capacete do Nelson Piquet. Lembra que eu falei da pegadinha que ele fez com o Nelson Piquet em 78? A vida dá voltas. Bom, o título do Nelson Piquet, o primeiro conquistado por ele, não é somente um feito dele, é um feito de toda a equipe Brabham, que desenvolveu um carro muito bom, soube acertar esse carro com o motor Ford Cosworth. A temporada de 1981 foi cheia de nuances. Nelson Piquet teve toda a temporada atrás dos líderes do campeonato, Carlos Reutemann e Alan Jones se revezando ali. Nelson Piquet não liderou o campeonato uma corrida sequer, ele simplesmente venceu o campeonato na última corrida, um feito que nos lembra muito bem Kimi Raikkonen em 2008, para a galerinha que é mais nova aí e não curtiu a temporada de 1981. Bom, é isso, pessoal, muito obrigado, Ale, por me convidar para falar desse título que foi tão importante para o automobilismo brasileiro e para o automobilismo mundial. Um forte abraço e até a próxima.